Meus amigos, uma boa tarde. É chegado o momento de fazermos as nossas reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. E no primeiro capítulo da segunda parte, referente a momentos de consciência. Hoje iremos abordar o capítulo 1, Aquisição da Consciência. É importante aqui deixar evidenciado que as considerações são extraídas dos textos que nos chamaram mais a atenção. Mas é muito importante que você possa adquirir o livro, ler toda a obra, perceber destaques que aqui não tenham sido abordados e, junto a nós, participar da divulgação desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. É muito importante você compartilhar, deixar algum comentário, alguma observação. Isso ajuda a que o vídeo seja mais divulgado através das redes sociais. Então, primeiramente, nós faremos uma reflexão em cima de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. Passagem da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Destacamos esse parágrafo. O coração do discípulo fiel do Evangelho, nos dias que passam, devem revestir-se de vigorosa couraça da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura, onde a maldade se tornou mais requintada e a sombra mais densa. Então, vamos aqui aprofundar um pouco no conteúdo rico que Emmanuel nos traz. Então, ele inicia dirigindo-se ao nosso sentimento. Emmanuel diz assim: o coração do discípulo fiel do Evangelho. Coração como sede do sentimento, né, da sintonia mais profunda que possamos exercer. Nos dias que se passam, na atualidade, deve revestir-se de vigorosa couraça da fé viva. A vigorosa couraça da fé viva é fruto do nosso esforço de vivência aos ensinamentos de Jesus. Nosso comportamento, as nossas ações no dia a dia. É aí que se estabelece com profundidade a realidade da fé viva, porquanto é chamado a trabalhar numa floresta escura. Ora, há duas alusões a respeito dessa floresta escura. Uma delas, aquela estabelecida no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente de vidas passadas, que traz todo um manancial de sombras e de escuridão, face às atitudes e comportamentos que já estivemos envolvidos no nosso passado. Mas também tem a ver com a floresta escura do inconsciente coletivo da humanidade. Porque há uma influência para os desequilíbrios provenientes, como Emmanuel aqui coloca, onde a maldade se tornou mais requintada, é proveniente tanto do nosso inconsciente mal resolvido,
quanto das influências da sociedade, né, desse planeta materialista, planeta de provas e expiações, e que, junto às sombras que trazemos do passado, deixa uma verdadeira floresta escura que Emmanuel aqui se refere, para não sermos sufocados, atropelados nessa floresta. A orientação de Emmanuel é bem clara: revestir-nos da vigorosa couraça da fé viva. O esforço de vivência, do dia a dia, colocar-nos nos nossos hábitos mentais, nas nossas atitudes e ações, essa fé, a constituição dessa fé viva. Isso é imprescindível para que não caiamos vítimas dessas sombras. Vamos então para o nosso tema, aquisição da consciência. O momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado da condição de ser humano. É interessante aqui, nesse início de reflexões, percebermos que, à luz da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles, a consciência ela é fruto de um trabalho de esforço, de despertamento da espiritualidade em nós. Claro, a consciência desperta, a consciência que, de fato, é expressa e vivenciada em harmonia com a nossa vontade espiritual. E isso não acontece sem o nosso esforço, sem a vontade através do nosso livre-arbítrio. Então, o momento da conscientização é um instante a partir do qual conseguimos discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio alcançado do ponto elevado da condição de ser humano. Prosseguindo. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, essa consciência, efeito do processo evolutivo, ela vai ganhando profundidade e importância à medida em que nós ampliamos o discernimento, a análise sobre o bem e o mal, sobre aquilo que está em harmonia ou desarmonia com as leis divinas. E a partir desse discernimento, termos a devida escolha e decisão pelo caminho reto, como já nos apontava a filosofia budista. Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. Nascida nas experiências evolutivas, encontramos-la em pessoas incultas intelectualmente e ausentes em outras, portadoras de conhecimentos acadêmicos.
Então, nós iremos ver ao longo dessas reflexões desse capítulo do livro Momentos de Saúde e Consciência, o fato de que há todo um trabalho, há todo um esforço em que nós percebemos o agir com consciência da forma com que uma grande maioria de pessoas, distanciadas do entendimento sobre a sua própria realidade, age sobre impulsos, age sobre condicionamentos, aonde a consciência fica obnumerada, fica colocada de lado, enquanto a pessoa vive quase como uma espécie de mecanismo sem o discernimento que a sua condição de espírito no reino nominal já deveria estar se expressando com mais elevação. Mas aí Joana nos chama essa questão de que muitas vezes tem pessoas que, mesmo detendo muita cultura, muito conhecimento, em termos de consciência real, deixa muito a desejar, agindo e muitas vezes tomando atitudes absurdas e desequilibradas perante si mesma e perante o próximo e a sociedade. Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo e que, apesar disso, é fumante, eis que ainda não logrou a conquista da consciência, né? Nesse aspecto aqui colocado, a pessoa tem todo o esclarecimento e cultura a respeito dos danos, do malefício, do vício do cigarro, do tabagismo, e, no entanto, ela tem o vício de fumar, e é até um médico. E pior de tudo, às vezes um pneumologista, alguém que tem o discernimento preciso, em termos científicos, dos danos à saúde causados pelo cigarro, mas por não ter trabalhado a consciência nesse aspecto, deixa muito a desejar. Por extensão, a pessoa que se permite o crime do aborto, sob falsos argumentos legais, ou de direitos que se faculta, assim como todos aqueles que o estimulam ou executam, incidem na mesma ausência de consciência. Então, todas as atitudes que a criatura humana possa vir a tomar, que expresse algum tipo de crime, né, de ação maldosa, totalmente contrária às leis divinas, a inconsciência, ou melhor, a falta de consciência está bem presente. A consciência pode ser treinada mediante o exercício de valores morais elevados que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização. Então, alguns aspectos aqui que é preciso destacarmos. A consciência pode ser treinada mediante exercícios morais elevados. Então, quanto mais a pessoa tem o discernimento, a compreensão das leis divinas do Evangelho do Cristo e procura viver de acordo com esses postulados, ela está trabalhando uma intensificação
do seu nível de consciência. O esforço para adquirir hábitos saudáveis, acentua Joana, conduz à conscientização. Então, quanto mais nós estivermos trabalhando, nos esforçando na aquisição de virtudes, na superação de vícios, na busca de estarmos atuando conscientemente naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, mais esse trabalho de conscientização estará se planificando. A aquisição da consciência é desafio da vida, que merece exame, consideração e trabalho. Evita eleger homens modelo para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentais. Os dois pontos centrais desse parágrafo é: a aquisição da consciência é desafio da vida. É proposta para o esforço, para um trabalho de interiorização em nós. Evita eleger homens modelo para seguires. É claro que aqui há uma indicação indireta para o modelo e guia da humanidade. Ele, sim, Jesus, é para ser, em todos os aspectos, o nosso modelo, mas não dirigirmos-nos em termos de destaque de elogios o comportamento de alguém com a intenção de que ele passe a ser estímulo para o modelo que desejamos. Esse tem que ser exclusivamente o Mestre Jesus, porque todos os demais são também vulneráveis. Podem ter erros e falhas, vulneráveis às injunções que experimentamos. Tem em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Dois pontos que Joana destaca aqui para nós é estarmos bem cientes que os problemas e dificuldades que enfrentamos têm o peso, a interpretação de peso que dermos a eles. E para não incidirmos em erros, nessas nossas análises, Joana diz: libera-te da queixa pessimista, medita mais nas fórmulas para perseverar e produzir. Ou seja, evitas buscar justificativas, desculpas para aquilo que sabe ser certo proceder e que não deve ser adiado. Nunca cedas espaço à hora vazia, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Realmente, estarmos ativamente atentos ao melhor uso do tempo, das horas que compõem o nosso dia a dia, é muito importante. Porque, ao fazermos isso, estamos participando mais ativamente da conquista da consciência, como aqui é colocado. O que faças, fazei o bem com dedicação. Lembra-te de que és humano e o processo de conscientização é lento,
que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. Então, aqui é o último tópico desse capítulo, o primeiro capítulo da segunda parte do livro que estamos destacando, Aquisição da Consciência. Joana nos diz: que faças, fazei o bem com dedicação, estejamos cada vez mais presentes naquilo que fazemos, nas decisões que tomamos. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Então, termos foco na aquisição de determinada virtude ou na superação de determinado vício, sabendo que é um trabalho que é lento, mas coroado de êxito, se de fato persistirmos na sua realização. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. Então, à medida em que adquirimos possibilidades melhores de crescimento, novas propostas, novos alvos vão se delineando para o nosso espírito. A proposta maior do Evangelho de Jesus é sermos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. E nesse aspecto é muito importante no modelo e guia de todos nós, que é Jesus, se efetive nas ações e comportamentos, vivências e atividades diárias em que a efetiva conquista da consciência esteja se planificando. Nós agradecemos aí àqueles que nos acompanharam, ou venham nos acompanhar. Se possível, compartilhem essas informações, participem conosco da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Até o próximo estudo e uma boa tarde a todos.